obedecendo ao princípio do devido processo legal, ao princípio do juízo natural, processos dos mais diversos, nas comarcas as mais diversas, em processamento. Agora, esse procedimento que foi deflagrado, né, pela Polícia Federal, e certamente é lógico que ela é determinada pela autoridade superior, né, vem agora num novo procedimento inquisitivo, e na verdade nós sabemos que os esbarrões com a polícia são mesmo traumáticos. A gente nem vai colocar em pauta aqui se houve ou não houve maus tratos, já está superado isso. O problema é de ordem técnica objetiva. A prerrogativa dos militares foram quebradas. Militar, enquanto na condição de militar, ele deve cumprir a sua prisão, seja ela pena de prisão ou de detenção. Isso está na Lei 6.880, que trata do Estatuto Básico dos Servidores Militares das Forças Armadas. Pelo princípio da simetria, está também garantido no Estatuto Básico dos Policiais Militares do Estado de Goiás, a partir do artigo 68 e seguintes, é simétrico aos artigos a partir dos 73 e seguintes do Estatuto do Servidor Militar das Forças Armadas. Então, por esse princípio, também os militares estaduais detêm essa prerrogativa. Enquanto ostentarem a condição de militar, só poderão ser presos ou cumprir pena de prisão ou detenção em estabelecimento ou OPM militar cujo comandante seja de patente superior à do detido ou à do preso. Essa foi a prerrogativa que foi quebrada. Esse precedente já foi aberto. Aí fica a pergunta no ar. Agora foi a vez dos militares. E quando começarem a ser quebradas as prerrogativas de membros do Ministério Público e de membros da magistratura, o que é que vai ser feito? Muito logicamente, eles se insurgirão duramente contra isso. Então o que nós queremos é que a lei seja cumprida. Isso é um princípio que já vem arraigado desde a República de Platão, em que é colocado que se um homem injusto descumpre uma lei injusta, ele abre precedente para que o homem mau também descumpra uma lei que seja considerada justa. Isso é o que está sendo colocado filosoficamente e de forma objetiva. Eu gostaria de pedir desculpa pela minha exaltação, mas já encomendei estudo jurídico por parte do nosso escritório e as medidas serão tomadas. Se houve quebra de prerrogativa, eu não sou advogado, né? Sou um apaixonado pelo direito, um estudioso, na verdade um curioso, mas o estudo está encomendado para quem tem capacidade técnica e jurídica para fazê-lo. Se houve quebra de prerrogativa, se houve descumprimento de lei, as ações competentes, as ações cabíveis, os recursos atinentes serão interpostos. As reclamações serão registradas. E aí é preciso que esse estudo seja concluído e apresentado pelo advogado. Atribuir as responsabilidades a quem quebrou a prerrogativa dos militares. Prerrogativa, que eu já disse, não é privilégio. Acho que eu já excedi no meu tempo aqui, eu quero voltar a palavra para você. Temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Luiz, tudo bom? Tudo bem, Luiz? Deixe seu recado. Eu acho que o que faz, assim, os policiais de tanta corrupção, essas coisas, que infelizmente abala a sociedade, mas graças a Deus a polícia de Goiás tem respeito. Aqui o pessoal respeita a polícia de Goiás, mas é a impunidade, porque julgar um policial porque ele é desonesto é fácil. Só que o cara saber que ele vai prender um marginal e amanhã o cara tá rindo na cara dele, não é fácil não, dá uma sensação de impunidade. A sociedade toda revoltada, mas infelizmente o que faz um policial às vezes agir desonesto é a sensação de impunidade. Obrigado pela sua participação. Esse é o pensamento do Luiz. Vale ressaltar que aqui o programa SOS Segurança e todos dessa bancada, aqui nós não queremos impunidade, não. Nós queremos que a justiça seja feita. E se esses policiais que foram presos, eles forem julgados e condenados, nós vamos apoiar isso, a justiça. Mas nós não queremos é que eles sejam culpados e condenados pela imprensa antes que seja feito todo o mérito dessa causa, Tenente Gonçalves. Tiago, eu já havia falado aqui, às vezes, da importância, né, que nós temos que dar naquilo que nós falamos, principalmente a imprensa. Então, eu me reporto àquela fala um pouquinho anterior a essa, acho que alguém do Parque Santa Cruz, falou que policial ele deve ser tratado pior, Elvira, né? Deve ser tratado pior do que bandido. E isso, às vezes, nós plantamos no dia a dia, quando nós editamos as entrevistas de quem nos representa, colocando só o lado ruim,
não é? A polícia militar tem um efetivo tão grande e às vezes você isola ali por duas ou três pessoas, ou 2 ou 3 militares que de repente desviam da sua conduta e você vai macular, você vai sujar, manchar toda uma instituição de 152 anos. Não é? Não estou julgando, pré-julgando, eu não tenho condições de fazer isso. Cabe à justiça. Não é? Agora, que os direitos dele, eu que não sou da área, sei que os direitos desses militares não foram preservados, porque eles têm direitos sim, eles não devem ser tratados pior do que bandidos. Eles devem ser tratados de acordo com a nossa legislação. E isso o capitão Elias, inclusive, deixou bem claro. Existe uma legislação para que você faça todo esse procedimento. A minha preocupação, Tiago, para encerrar, é como cidadão, porque a dona Maria, que trabalha lá na minha casa, ela hoje, a preocupação dela é de qual vai ser a forma de agir então da polícia militar. Se eu sou bombeiro, mas se eu fosse policial militar hoje, Major Araújo, eu teria medo de ir para o enfrentamento. Porque se eu fosse para um enfrentamento e matasse um bandido, eu sabia que eu poderia a qualquer momento ser algemado e ser tratado, às vezes julgado por muitas pessoas e por culpa da imprensa também. Eu tenho que falar isso, por culpa da imprensa também. Eu seria julgado e muitas pessoas entenderiam que eu deveria realmente ser tratado pior do que o bandido. Então, se eu fosse policial militar hoje, Tiago, com toda sinceridade, eu não ia para o enfrentamento. Então que a bandidagem toda tome conta desse estado, que eu não teria coragem de ir trocar tiro com ninguém e para depois ser preso. Veja bem, Tiago, o que o Gonçalves falou já está acontecendo, tá? Eu garanto para você, Elvira, que se você precisar da polícia militar hoje, num fato grave, num assalto na sua residência, talvez o policial militar vá demorar para chegar, para que a ocorrência termine aí com desfecho trágico para lá, porque o enfrentamento vai ser evitado. Nenhum militar hoje, as suas famílias estão cobrando desses militares. Só na minha família somos 4 militares, certo? As famílias cobram de nós. Não parte para o enfrentamento, deixa de ser burro. A própria mulher está dizendo hoje para o seu marido, deixa de ser burro. Não vai, você tem 3 filhos aqui para você cuidar. Não enfrenta, deixa a sociedade morrer. É assim que hoje as nossas famílias, a preocupação está ocorrendo. Então, Elvira, eu espero muito que você não tenha o dissabor de ser assaltado ou feita refém e a polícia demore a chegar.